Lições do modelo chinês de desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Charles Tang. Ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Dr. Tang, eu queria passar para o Beto dar uma continuidade no assunto que a gente estava conversando no primeiro bloco. O senhor estava explicando aí, doutor Tang, que basicamente a poupança que não existia internamente se fez através de investimentos externos. Foram criados atrativos para isso, né? O que é uma das heresias, né, que o senhor falava. Porém, esse funcionamento, quando não havia tanta poupança disponível, ele não funcionou em outras áreas. O que a China era mais atrativa do que outros países, além dessas vantagens, para depois criar, inclusive, a condição de ter o investimento a partir de capitais externos e fazer o salto tecnológico, que é a segunda etapa desse modelo chinês? Olha, o atrativo para o investidor estrangeiro ir para a China e investir na China era, primeiro, a mão de obra barata, segundo, os custos baixos, né? Porque lá não existe o custo Brasil, né? E terceiro... Detalhe aí o que é que o senhor considera o custo Brasil para a gente. Olha, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, dia 9, que saiu publicado dia 9 de abril. A presidente Dilma chegou em Beijing dia 10 de abril, onde eu disse que eu confiava que o Brasil mudou muito, né, do último governo para cá. O Brasil saiu de um país cuja grande esperança nacional era o próximo desembolso do FMI, para um país onde o nosso presidente teve a satisfação de doar dinheiro para o FMI, né? Nós saímos de um país onde era uma pirâmide, com uma base muito larga de gente pobre, para um diamante, né, onde a classe média baixa é maior do que a classe pobre. O Brasil é um país muito fácil de mudar, muito fácil. Olha, o Juscelino Kubitschek conseguiu transformar uma sociedade agrícola numa economia industrial em um só governo. O presidente Collor conseguiu mudar o conceito do país em menos de meio governo. O presidente Lula conseguiu essa gigantesca transformação da estrutura social do nosso país, fazendo a maior conquista de direitos humanos, de inclusão social de 40 milhões de miseráveis, de cidadãos brasileiros, né? O Brasil é muito fácil mudar. Cada vez que a gente decretou aqueles modelos econômicos malfadados que nós tivemos, provocamos mudanças, reestruturações profundas no nosso país, só que mal direcionados. Nesse custo Brasil, o senhor inclui o que exatamente? Além da estrutura tributária? Bem, 60 impostos, que consomem quase 40% do PIB nacional. Na China, isso é 20%. Os altos encargos trabalhistas, que aqui no Brasil é 127%, na China é 59%. Nós sempre fomos campeões mundiais de juros altos. Nós temos uma política cambial que não favorece nossas exportações. Nós aqui, Brasil, nós estamos falando como brasileiro. Né? Eu sou brasileiro por opção. Como eu disse, todos os executivos estrangeiros, como eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, transferido pelo Banco de Boston para implantar leasing no Brasil, que não existia. Depois que eu montei a primeira empresa de leasing para o Banco de Boston, eu não pude mais ficar no banco, porque o ministro Mário Henrique Simonson pediu para mim montar Bozano Simonson Leasing, o Joseph Soft pediu para mim montar Safra Leasing, o Flávio Pentar Guimarães, BMG Leasing, os canadenses, Brascan Leasing, Banco Holandês Unido, etc. E quando eu saí do banco, contrataram o Henrique Meireles, que começou sua carreira brilhante dentro do Banco de Boston como gerente da empresa de leasing que eu tinha acabado de montar. Então, foi assim que me apaixonei por uma brasileira, né? E me apaixonei pelo Brasil. E desde 88 eu escrevo para outras revistas, jornais, mas principalmente para a Folha de São Paulo,
para ver se a gente consegue mudar um pouco nosso modelo econômico. Então o senhor estava falando de estrutura trabalhista, que é pesada, altos custos, o sistema tributário, encargos sociais, né? E quer dizer, que a mais? política cambial nossa, que não favorece a exportação brasileira, e a gente culpa os chineses porque ela tem uma política cambial que ajuda a China. Nós deveríamos estar fazendo a mesma coisa. Exatamente. Há um estudo do IPE que fala que a política cambial da China, no sentido de incentivar a exportação, dá uma vantagem, quase 33% para os produtos exportados, que o Brasil, em contrapartida, tem exatamente um desestímulo na exportação em razão da política cambial adotada. Olha, seria os assim? principais acusadores de manipulação da moeda por parte dos chineses são os principais culpados. Nunca na história econômica do mundo houve uma manipulação de moeda em tão grande escala quanto a feita pelo americano, que imprime dólar desenfreadamente, sem lastro. Sem lastro. Inunda o mundo de dólares. Né? Inunda o mundo de dólar, desvaloriza a sua moeda para gerar exportações americanas. Empregos, né? Para gerar empregos e principalmente para pagar suas gigantescas obrigações de dólar em dólares desvalorizados. Ou seja, vamos pagar 10% do que a gente deve. Né? E acusam a China de manipulação. A China toma uma atitude de colocar o yuan dela perto do dólar americano porque ela não quer pagar sozinha a conta dos erros econômicos dos Estados Unidos. Afinal, a China ainda tem 700 milhões de pobres. A China só representa 9,5% do PIB mundial, enquanto os Estados Unidos representam mais de 24% do PIB mundial. E ela não tem como pagar essa conta dos erros econômicos americanos. Enquanto aqui no Brasil, a gente também culpa os chineses pelo câmbio, e a gente esquece que o nosso real se valoriza mais por causa da nossa gastança pública, que impulsiona os juros para cima, que atrai o capital especulativo e que valoriza o nosso câmbio. Então, os culpados se acha muito mais fácil culpar os chineses.